Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui o pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando o Flamengo, falando da vitória de hoje. O Mengão assume a liderança do Brasileiro, tem um jogo a menos, agora já se prepara também para a partida contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Deixar os créditos aqui na descrição. Deixa aquele like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Campeonato Brasileiro que tem um novo líder. O Flamengo assumiu a ponta da tabela depois de vencer o Atlético Goianiense jogando no Maracanã. O Zupac tinha falado que a rodada foi o pior possível para o Corinthians em termos de resultados dos adversários, né? O oposto se aplica ao Flamengo, né? Não só a rodada, a semana. Né? A semana, né? O Flamengo venceu os 2 jogos da semana, o Botafogo não venceu nenhum jogo da semana, o Palmeiras não venceu nenhum jogo da semana. O Flamengo, que não tinha jogado bem contra o Vitória, hoje fez um bom jogo, né? E não fez um bom jogo o tempo todo, né? Porque quase ninguém faz um bom jogo o tempo todo. O Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, teve momentos que ameaçou o Flamengo, botou o Matheus Cunha para trabalhar, finalizou igual o Flamengo, terminaram com o mesmo número de finalizações. Mas no momento que o Flamengo teve que se impor, especialmente no primeiro tempo, o primeiro tempo ele aconteceu basicamente nessa faixa de campo, com o Flamengo se impondo muito e muito forte pelos lados do campo. O Arrascaeta, numa jornada muito inspirada, jogou muita bola. Ele voltou muito bem da seleção, muito. Né? Isso não é comum, ainda mais com um jogador com tanto. Ele jogou pouco, jogou muito. Mas é que às vezes perde ritmo, né? Acontecem outros problemas, né? Sim. Não só o desgaste. E o Arrascaeta, bem fisicamente, é quando ele consegue potencializar o lado técnico dele, né? Então ele deu um passe primoroso para o Pedro no primeiro gol, fez um belíssimo gol na segunda etapa. O Flamengo fez um bom jogo. E construiu uma vitória muito importante, diferentemente do Abel Ferreira, né? O Tite não mexeu tanto na equipe, mexeu mais na linha defensiva, do meio para frente. Ele descansou o De La Cruz por uma questão de necessidade, né? E no mais ele contou com o que ele tem de melhor, e por isso venceu o jogo com justiça. E contou com o Gerson. Sim. E contou com o Gerson. Mais uma vez. De novo. Muito bem. Ele pode trocar de posição, pode cair pelo lado, cair pelo outro, não sai de fora para dentro, recuar, né? Para segundo volante. Jogando muita bola o Gerson, porque eu acho que o Zupa já resumiu muito bem o jogo, só que quando a gente começar a tentar entender por que esse Flamengo funcionou hoje, acho que passa muito pelo Gerson. O gol do Pedro, normal. A Arrascaeta voltando bem, se tiver em condições físicas também. Agora, o Gerson fazendo muito esse time andar. E é curioso, porque a gente comentou aqui no início, né, Dani? O Flamengo vence, está ali na tarde, né? O Flamengo vence e vira líder. E não necessariamente na sua melhor versão, não necessariamente voando. Me parece, inclusive, que o Tite sim está olhando para frente, quando ele explica o Matheus Cunha, quando ele explica porque tira o De La Cruz. Só acho que o Flamengo também, quando contextualizar, diga, né? Claro. Não, só para a gente contextualizar. Na entrevista coletiva, o Tite diz que o De La Cruz não ficou sequer no banco hoje porque não teria condição de estar no mata-mata, caso tivesse sido escalado um minuto que fosse para essa partida, e banca que o Matheus Cunha será o jogador titular no gol na Copa do Brasil. Sobre o De La Cruz, o Tite traz um dado muito interessante na entrevista. Ele fala assim: o De La Cruz já fez neste ano, a gente está em julho, mais jogos que nós. Quase o mesmo número de jogos que ele fez na temporada inteira passada pelo River Plate. E eu fui ver os números, né? Então, na última temporada, o De La Cruz fez 38 jogos pelo River Plate. Nossa. O De La Cruz tem, pelo Flamengo, 27 jogos. Hoje é dia 28 de julho. E contando. E o corpo do jogador, e isso tem seleção, Copa América. Turno todo para jogar. Então, o Flamengo tem mais uns 40 jogos no ano. E rodada a rodada em que Flamengo, Botafogo e Palmeiras fatalmente vão ficar olhando para o que está acontecendo. Sendo que, além dos mata-matas, os jogos dos outros. 2 dos próximos 3 jogos do Flamengo são contra Botafogo e Palmeiras. Sim. Exato. Além dos mata-matas que já terá. A sequência de Flamengo, Botafogo e Palmeiras por todas as competições é de um nível tão brutal que não dá para dizer quem está numa situação mais difícil. Mesmo porque existem jogos entre eles. Né? O Palmeiras tem 2 clássicos nacionais, um na Libertadores e um na Copa do Brasil. E os 2, Flamengo e Palmeiras, pegam São Paulo na sequência também. Além de adversários comuns pelo Campeonato Brasileiro, entre os jogos, o Flamengo tem clássico nacional por uma Copa, altitude na outra Copa. Sim. Mas o Flamengo já foi lá, já aprendeu, já sabe como se preparar. Até que ponto, André, com possibilidade tem primeiro jogo aqui, pode impor um placar. Pode voltar para La Paz. Isso. Porque pode pegar o Strongest. E é curioso, isso não acontece de uma forma consciente. E a gente não vai sentar aqui para dizer que o jogador tira o pé. Mas quando você vê que o papo internamente é sobre condição física, talvez a gente consiga entender, às vezes, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético Goianiense depois do gol. Sim. Ou o comportamento no segundo tempo, que parece que acelera, faz um gol e depois... É inviável. A gente está falando em São Paulo, Palmeiras,
Botafogo, Bragantino e Corinthians pelo Brasileiro. Isso sem contar Palmeiras, Bolívar e Bolívar lá. Sabe? Então, não tem como virar e falar, mas está faltando um pouco mais do Flamengo, porque a gente às vezes olha e fica pensando, o Flamengo poderia ter acelerado e ter feito 3 no primeiro tempo. O Gerson, esse jogo não, mas antes desse jogo ele estava cansado. A cabeça, o músculo, você também não fez no primeiro, segundo, porque o Flamengo ele controla. Diferentemente do jogo contra o Vitória, que até dá para comparar com a abordagem do Corinthians, o Flamengo ganha do Vitória e não necessariamente a avaliação é positiva. O Corinthians não vence, não necessariamente a avaliação é negativa. Diferentemente daquele jogo contra o Vitória, o Flamengo hoje ele controla. Sim. Ele controla o Atlético Goianiense. Ele vira e fala, quem vai ditar aqui a brincadeira sou eu. Tem um finalzinho ali de primeiro tempo, mas tem uma atuação muito boa do Léo Ortiz. Eu ia muito chegar boa. nesse ponto. Então daqui a pouco você pega esse assunto que eu acho que está quicando a situação do Léo Ortiz. E o Flamengo que controlou. E talvez a gente vai ver muito esse Flamengo sim no Brasileiro. Assumiu a liderança, um jogo a menos. Mas pode mais. Aquela coisa que a gente queria, aquele Flamengo girando, né? Em cima do Flamengo dando é muito show, grande pelo elenco. Dando show, né? Nas 3. É porque isso vai ser cobrado sempre, Sendo né? 2 mata-matas, assim. Palmeiras tem mata-mata de Copa do Brasil, que é gigante. E ontem o Abel arriscou com um time totalmente diferente e perdeu para um time na zona do rebaixamento em casa, o que não é normal. Você não tem o que fazer. Você não tem um caminho para a gente ficar cobrando. A gente sempre vai buscar uma exceção, mas a regra é o futebol brasileiro impõe isso. Sim. Então, assim, o jogo brilhante, se o Flamengo tem condição de fazer um jogo brilhante, isso é muito mais legal, tem. Se for só esse jogo e o próximo daqui a uma semana... Exato, você vai falar, poxa, vai estar num ritmo... Agora, o jogador que está hoje também, ele também está pensando, até porque o Flamengo foi com com vários seus, quase todo time que pode jogar, ele vai... O cara não é que tira o pé, você vai com a cabeça pensando naquilo que vem pela frente também. Você não se entrega, fala assim, dane-se o dia de amanhã, eu vou só resolver hoje. Até porque você faz uma leitura do seu adversário, sabe que com alguns cuidados o tempo vai passar, com seriedade você vai ganhar dele. Assim, da natureza desse confronto. É isso. E nessa rodada... Não adianta esperar mais do que isso. Entre os 3 candidatos não teóricos, práticos até agora, o Flamengo era o que jogava depois de todo mundo. Palmeiras e Botafogo perderam no sábado. Sim. Tecnicamente. Então não havia como não ganhar hoje. É um jogo de vários pontos, além de 3. Né? Sim. E aí, coincidentemente ou não, os pendurados Luiz Araújo e Pedro tomaram cartão hoje. E aí, certo, vão descansar. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eles já se preservaram fora. E no final de semana contra o São Paulo no Morumbi. Então também não sei se é um jogo tão tranquilo, mas agora Copas. Escolhas vão ter que ser feitas. O Pedro tocou num ponto, eu segurei, porque eu me preocupei em olhar o último jogo em que o Flamengo não tinha tomado gols. Foi no Fla-Flu, 1-0 Flamengo contra o Fluminense. A dupla de zaga era Davi Luiz e Fabrício Bruno, e o Léo Ortiz era o primeiro volante. Então eu acho que esse é o ponto que o Pedro ia entrar no assunto, e é realmente um assunto de debate, porque o Léo Ortiz, seja como volante, seja como zagueiro, ele tem entrado muito bem nesse time. E a gente fica em dúvida hoje se o Tite poupou toda a sua linha de defesa ou se ele já entende que existe uma força ali. Não acho que seja. Eu acho que talvez o papo não seja poupar, o papo é necessidade. O papo vai ter necessidade. Você tem o Léo Ortiz, talvez o que você vai ouvir no próximo jogo, mas por que ele não fica? A atuação dele, ele é melhor que fulano, ele é melhor que Beltrano. Eu acho que tudo agora vai passar para o... Não acho que o Tite poupou ninguém hoje. Se não jogou é porque... Não tinha condição, né? Fala, o que aconteceu na rodada, você entra em campo hoje, você não podia se dar ao luxo de não vencer hoje, por o que você quer na competição. E não tem muito para mim essa questão do poupar. A gente não olha para debater futebol lá fora, que na quarta-feira teve uma Copa. Será que o Ancelotti poupou aqui? Será que o outro... Não, eu acho que é uma questão que o Flamengo vai administrar. A quantidade de bons zagueiros que o Flamengo tem no elenco, ele não vai escalar, ele não vai jogar com 4 zagueiros. Mas o Léo Ortiz ele não vai jogar com 3. O Léo Ortiz jogou melhor no ano como volante do que como zagueiro. Mas ele jogado bem. Sim. Mas ele jogou muito bem, surpreendentemente ele até esclarece. E é sabido. Talvez o Tite não queira ali, porque ele prefira aqui. Sim. Então acho que ele vai acabar funcionando ali, se tiver que ser numa situação de emergência, de lesão, de convocação, de estourar a temporada, ele vai jogar para cá. Aí é uma questão muito de gosto pessoal. Eu acho que na linha principal, no jogo principal, no duelo principal, se chegar uma volta contra o Palmeiras, volta contra o Bolívar é difícil, porque eu acho que vai para campo no jogo da volta que estiver bem. Agora, no meu gosto, joga o Léo Ortiz. E acho que quando eu vejo um jogo lugar do desse... Fabrício ou do Davi? Do Davi.
Fabrício e Léo Ortiz, você colocaria de dupla de zaga? O Davi deu uma resposta técnica que eu não imaginava. Para chamar de titular e esperar vê-los nos jogos mais importantes. Tem que ser, é uma questão pessoal. É que as decisões são tomadas de acordo com o que está acontecendo. Por isso que eu não acho que é poupar, é contexto de jogo. Vai ter um jogo que não dá para nenhuma comissão técnica fazer assim, não, peraí. Na rodada 30 do campeonato, eu vou deixar esse fora. Porque o enfrentamento prevê, não tem como. Como estão os jogadores, o que dizem os exames e tal. Vou lembrar o pessoal, a tal ciência. A tal ciência. A tal ciência. Eu vi isso. Lembra? Bom, mas voltando a falar dos 3 candidatos. Quando os emparceramentos na Copa do Brasil foram conhecidos, e aí todo mundo percebeu, nossa, mas que dificuldade esses times vão ter, se enfrentam aqui, adversários comuns, é uma sequência tremenda. Eu pensei, será que alguém vai tirar o pé em algum momento? Ou vão começar a compor e entrar com o time a meia força num determinado jogo e fazendo o que dá para fazer, ao invés de deixar muito claro pela escolha de jogadores, essa é a nossa prioridade, ou essa não é. E o Palmeiras tirou o pé no Campeonato Brasileiro. Sim. Assim, se você for olhar as escalações nesse fim de semana de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a única que você fala, opa, mas espera aí, não vai jogar ninguém? Não vai. É o Palmeiras. E o Abel criticou os jogadores, né? Criticou. Disse que os jogadores acharam que, como eu estou jogando aqui, quer dizer que eu não vou jogar contra o Flamengo. E já entraram num ritmo mais baixo, no jogo em que eles deveriam jogar com um ritmo mais alto. Totalmente. Eu também esperava um pouquinho mais. Então nós vamos ver, talvez, o Tite e o Arthur fazendo coisas semelhantes ao que o Abel fez ontem em algum momento. Embora o Tite seja dos 3 o menos adepto a fazer isso. Ele não gosta de mexer drasticamente na equipe. Mas é uma questão de mas aí tem aquela declaração dele um tempo atrás, é humanamente impossível. Início de abril. É humanamente impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Se a gente lembrar, há exatamente um turno, praticamente um turno atrás, quando a gente teve Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Exato. O Flamengo estava ali enroladíssimo na fase de grupos da Libertadores e o Pedro não jogou. E o mundo caiu na cabeça do Tite porque o Pedro não jogou. E essa é a tarde em que o Abel diz, a gente estava aqui no Linha, eu não ia escalar o Rafael Veiga, porque estava querendo tirar faz tempo, mas tive que escalar. Provavelmente porque o Rafael pediu para jogar. E essas coisas elas vão acontecendo porque os caras querem jogar. Esses jogos, principalmente. Pelo nível dos zagueiros que ele tem, o Davi Luiz melhorou muito o rendimento. Então, tem uma resposta muito boa. Muito boa. Uma boa resposta. Mas eu ainda queria ver o Léo trocando de lado com o Fabrício. Tem Fabrício, Davi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo que 90% dos jogos o Tite vai usar aquele que ele achar que tiver melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias do Flamengo e até do adversário. 10% ele vai fazer a escolha, sim, eu preciso desses 2 aqui, eles que vão jogar hoje. Porque é um nível que... A quarta-feira está nesses 10%? Eu entendo que sim, que a quarta-feira é o dia de ele escolher aquele que ele... São vários componentes da escolha, né? Aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, a dupla, olhar para o adversário também, características, eu acho que tudo pesa. Pelo nível, porque é um nível muito alto. E o Tite é um cara que ele gosta, assim, quando um jogador extremamente experiente dá a resposta em campo, fica. Esse cara com o Tite geralmente fica. Ele gosta de um jogador experiente, claro, porque ele acha que esse cara dá personalidade ao time. Então, a partir do momento que o Davi dá a resposta, para tirar o Davi do time não é um caminho tão simples. E o Flamengo tem um problema a mais. Todo mundo está numa sequência difícil em relação a isso que a gente tem falado, né? Os líderes do campeonato. A gente vai ter que considerar daqui a pouco o Cruzeiro também, do jeito que o Cruzeiro está jogando bem e ganhando. E aí é muito bom ver mais um postulante, talvez. Sim. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores em cima da montanha contra o Bolívar. E esse é um jogo que compromete a parte física no jogo anterior e no jogo posterior. Então, quando a gente fala, será que ele consegue planejar? Para esse jogo tem um planejamento. Então, eu acho que nos jogos anteriores a gente vai ver alguma coisa diferente na escalação do Flamengo. Por exemplo, é um jogador que sente muito altitude. A gente já teve essa amostra na fase de grupos. E como não dá para saber que tipo de resultado o Flamengo vai ter na ida... É por isso que a ida já vai estar em cima. Na ida é aquele jogo para você botar uma estrelinha ali na... E seguinte... Veja a complexidade disso. A ida é o jogo... que foi só fase de grupos. E pode te classificar. Fase de grupos 4 e apanhou lá. Se você deixar para decidir a classificação lá,
decidir placar aqui muito justo, então é perigoso, né? Então esse é um jogo para ter o time numa condição muito boa para poder levar ao adversário uma dúvida. Um placar é um sonho, ter um placar do primeiro confronto. Mas não é para se apostar nisso. Mas com a volta na altitude, com se ele facilidade. não for um placar muito elástico, você não garante. Aí é o que a gente fala do calendário. Se eu não me engano, entrar com tudo nesse jogo no Maracanã, no caso, é o primeiro jogo. Antes desse jogo é o Botafogo. Sim. O clássico. É complicado. É difícil, talvez depois você tenha Bragantino ali no meio do caminho, mas aí você vai descansar, só que aí talvez seja um jogo que você vai ter que precisar pontuar. É muito complicado tentar adivinhar, e certamente o Tite não sabe, a comissão não sabe, é contexto. Não tem como fazer o planejamento agora dos próximos 9 jogos, vai ter que ser... Até porque vai depender do que acontecer na Copa do Brasil, e aí depois da Copa do Brasil enfrenta novamente o Palmeiras no Maracanã, aí já tem o primeiro jogo de Libertadores. Agora, o Zupac falou uma coisa aqui que me deu inclusive um gancho para falar do ataque do Flamengo. Quando o Tite tirou o Pedro, ele foi muito criticado. Agora a sensação que eu fico é que ele está dosando a minutagem do Pedro em campo. Não acredito, me surpreenderia muito se ele começar algum jogo com o Carlinhos desses que a gente está colocando aqui na roda como decisivos. Você nem falou o Gabigol, né? O Gabigol entrou... eu vou chegar nesse ponto, tá? Eu acho que ele está colocando o Gabriel para fazer uma outra função. Ele não vai colocar o Gabriel para competir com o Pedro, porque ele não enxerga como centroavante, desde a época de seleção brasileira. Eu tô curioso, o Pedro está suspenso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo? São Paulo fora. Quero ver se ele vai com o Gabriel ou se ele vai com o Carlinhos, do Pedro. Vamos ver os números do Pedro para a gente entrar nesse debate. Espera aí um minutinho. Roda a vinheta aí para a gente. Eu acho que ele vai... Olha aí, o Pedro é o primeiro nos quesitos que estão na tela, 10 gols marcados no Campeonato Brasileiro, além de 5 assistências, 24 finalizações certas e foram 6 vitórias garantidas, passando pelos pés, cabeça, peito, tudo do Pedro, enquanto ele teve em campo. É melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata e tá ali pra Bola de Ouro. Não sei não, até o final do campeonato, como é que fica. Roda a vinheta pra gente voltar pra cá, por favor. Eu acho que eu estou na linha de pensamento do Pedro Ivo. Eu já entendi que o Tite vai colocar o Gabriel para entrar, às vezes, no lugar do Luiz Araújo, às vezes no lugar do Arrascaeta, que ele não vai entender o Gabriel como substituto do Pedro, como centroavante de área. Até porque o Gabriel tem características diferentes. A não ser que ele mude o desenho do time. Para encaixar o Gabriel? Não para encaixar o Gabriel, mas como o desenho do time dele, como o Pedro funciona, não é como ele quer o Gabriel e nem como o Gabriel funciona melhor. Exatamente. Nem como o Gabriel disse que queria jogar. Exato. Não vamos esquecer que tem tanta coisa, são tantos episódios nessa relação Gabriel-Flamengo, que ele disse, não quero mais. Bom, contra o São Paulo talvez ele jogue porque não só o Pedro, mas o Araújo também está suspenso. Então talvez ele vá com Gabriel e Carlinhos. E teve a imagem... O Gabriel vindo na diagonal. Teve a imagem da comemoração dos dois no jogo contra o Vitória, após a assistência do Gabriel para o Carlinhos fazer o gol da vitória. Ele, né? É o maior pique que ele dá no jogo. Exato. Gabriel vai até ele. Mas não é sério, numa situação normal... É interessante isso aí, porque... Não, e o Gabriel está entrando bem para a gente fazer justiça aqui. Dentro do recorte ele fez um gol que estava impedido, marcou um gol de pênalti, garantiu a vitória e deu uma assistência. Tem uma notícia aí. Há alguns jogos o Gabriel entra e o Flamengo melhora. Não vinha sendo assim durante muito tempo. Pra frente. Ele melhora 3 jogos. É isso. O Gabriel, assim, o Dorival encontrou uma saída para ter os dois. Tá certo. Dentro daquilo que ele acredita, deu certo. Então, assim, não existe certo e errado aí, algo muito nítido que se o treinador não fizer, ou se ele fizer, ele está certo, ou ele é um inventor. Nós não estamos nesse nível. O que eu vejo no Tite, aí você tem que entender a característica de cada um, né? Até onde cada treinador negocia com aquilo que ele acredita. O Tite hoje acredita que o Pedro, ele é um cara de mais imposição que o Gabigol, ele é um jogador que está mais próximo do fundo do campo que o Gabigol. O Gabigol usa muito espaço atrás da linha de zaga. Então, o estilo do Gabigol interfere no funcionamento de todo o time, que é como em situação normal, tá? Com todo mundo ali. Cebolinha, o Gerson, o Luiz Araújo, Arrascaeta, Nico de la Cruz, eles têm um modelo de centroavante. Quando você coloca o Carlinhos, que tecnicamente é muito abaixo do Pedro, não dá para
não estão no mesmo nível, mas assim, como estrutura do jogo... Conserva mais, né? Ela é mais parecida. Então, os outros estão acostumados a jogar com aquela estrutura. Sim. Quando se coloca o Gabigol, há uma mudança. Então, na cabeça do treinador, acho que ele pensa, eu vou mudar muita coisa na equipe. Então, esse jogador ele é pior tecnicamente, mas ele me oferece menos mudanças. Menos mudanças. E aí, cara, o treinador está errado. É o que ele acredita. E a gente tem que entender isso. Vai dar certo muitas vezes, outras não. Em outras, talvez mais agudas, vão jogar Carlinhos, Pedro e Gabigol. Hoje, em determinado momento, não todos juntos, né? Mas ele fez a troca do Arrascaeta pelo Gabriel e do Pedro pelo Carlinhos. Talvez até pensando no próximo jogo. O Zupac lembra bem que assim, você falou sobre o controle de minutagem do Pedro. Existem duas formas de você controlar a minutagem de jogador. Você retirá-lo de um jogo e aí ele joga no outro, ou você deixá-lo em campo quase em todos os jogos, mas ir dosando a minutagem. E o nível de futebol que o Pedro está apresentando é muito saudável para o Flamengo que ele esteja na maioria dos jogos. Então você tenta controlar de outra forma. O Pedro joga hoje 65, amanhã joga 70, daqui a 3 jogos ele fica um fora, porque ele coincidentemente tomou um cartão amarelo. Mas quanto mais ter o Pedro em campo, é melhor para o Flamengo, porque o Pedro é, assim, com alguma distância, o melhor jogador do Flamengo na temporada. O Pedro está jogando é brincadeira, jogando demais. E aí a gente fica pensando nessa sequência, bem que o André falou que ia ser jogo a jogo, né? Vai ter o jogo contra o Palmeiras, o Pedro vai estar no final de semana, ele já não vai estar, vai estar no jogo de volta. O Pedro Ivo, diga. Pelo que você tem visto do Gabriel, você acha que merece mais minutos? Porque ele tem entrado e sido decisivo. A gente tem que diferenciar sempre a torcida da internet da torcida que está no estádio. A torcida que está no estádio, ela reabraçou o Gabriel a partir do momento que ele voltou a definir os jogos. E ele ainda é um jogador importante. Eu acho que são duas coisas. O Pac lembra bem da suspensão do próximo jogo. Eu não acho que o Gabriel vem como titular para a ida de mata-mata meio de semana agora. Acho que o Gabriel vai acomodar essa ansiedade, alguém que se recupere e tem uma idolatria na semana que vem, podendo ter ele e Carlinhos. E dali para frente, eu acho que a gente precisa entender que o Flamengo não está jogando mal e precisa de um cara como o Gabriel. E não é que o Flamengo só está onde está porque o Gabriel esteve bem nas últimas 3 partidas. Então, tentando pensar com a cabeça do Tite e do que tem sido o Gabriel no ambiente Flamengo nos últimos meses, talvez mais de ano, não acho que necessariamente ele precise de mais minutos. O Gabriel está recebendo o que ele fez, não por merecer, mas que ele perdeu até. Ele seria um cara de comportamento, rendimento e tudo mais. Aí talvez a grita fosse maior. Esse cara aí precisa jogar mais. Ainda que seja com o Pedro, vamos acomodar. O Gabriel ele perdeu um capital intangível ali dentro do Flamengo, que a gritaria pelos minutos ela é menor. Sim. Ela é aqui numa rede social. E dentro do grupo talvez não seja bem compreendida uma titularidade num jogo tão importante assim. E aí titular eu acho que não. O que muda essa sequência agora? De 5 jogos do Brasileiro para dizer onde você vai e 4 jogos de mata-mata para dizer para onde você vai também. E agora você vai precisar de todo mundo agora. E acho que existem dois olhares sobre o Gabriel. Um é o olhar, o Gabriel... comparação Gabriel com Gabriel. Sim. Dentro do que o Gabriel vinha jogando, o que ele vem mostrando, justificaria mais minutos? A resposta é sim. Talvez. Qual é o segundo olhar? O Flamengo precisa usar mais o Gabriel? Talvez não sei, talvez não. Então acho que são dois olhares diferentes. Tudo isso? Que eu tenho que fazer um intervalo. Sendo breve, o Gabriel já é uma boa composição do bom elenco. Você deveria fazer intervalo? Não. Você precisa? Preciso, sim. Então, galera, é isso. Pessoal do Linha de Passe falando sobre o Flamengo, analisando aí essa vitória de hoje, falando também, né, sobre o Gabigol, vem entrando bem nas partidas. Uma ótima opção ali para o Tite. Vai ser bem difícil o Gabigol ser titular agora nesse momento do Flamengo, a não ser as partidas ali que o Pedro não possa jogar, como no jogo do final de semana contra o São Paulo. O Pedro levou o cartão amarelo, está suspenso, então provavelmente vai ser o Gabigol que vai ser o titular. O Tite às vezes acaba optando também pelo Carlinhos, que está entrando bem também. Hoje perdeu um gol incrível ali, poderia até ter aproveitado melhor, finalizado bem melhor, né? Mas o Flamengo, que assumiu a liderança do Brasileirão e tem um jogo a menos, agora, né, vai virar a chave e se preparar para essa partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo importante, né? A primeira partida aí desse mata-mata. Jogo a ida no Maracanã, jogo da volta do Allianz. Então é importante o Flamengo construir uma vantagem nessa primeira partida para ir um pouco mais tranquilo para o jogo da volta. Hoje fez um bom jogo, venceu o Atlético Goianiense, não tomou gols, né? A zaga aí, a defesa passando
sem tomar gols. Isso é importante também para o time do Flamengo. Agora é se preparar e o foco total para esse jogo contra o Palmeiras, né? Não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras é um adversário bem complicado. Chega pressionado para esse jogo, né? Vem de 2 derrotas no Brasileiro. E o Flamengo chega com a confiança lá em cima e com moral. Mas é aguardar, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo. O que você achou? A sua expectativa também aí para essa partida contra o Palmeiras. Está confiante, acreditando numa vitória do Mengão? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.